Voltamos com o programa Nossa Igreja. Agora, no nosso quadro Entrevista, vamos conversar com Ângela de Fátima da Silva Cunha, coordenadora diocesana interina da Renovação Carismática Católica. Está acontecendo desde sexta-feira o 26º Cenáculo da Renovação Carismática Católica. E por esse motivo, nós trouxemos a Ângela até aqui para conversar conosco. Ângela, muito bem-vinda ao nosso programa. E é sempre uma alegria ter conosco pessoas que nos falam dessa presença forte do Espírito Santo em nossas vidas. Ângela, Renovação Carismática Católica. Eu sou professora, sabe, Ângela? Então eu gosto de deixar as coisas bastante claras, partindo do pressuposto de que nem sempre as pessoas que nos assistem sabem exatamente do que nós estamos falando. Então, eu gostaria que você colocasse para os nossos telespectadores o que é a renovação carismática, partindo da definição dessas duas palavras, renovação e carismática. Santo Agostinho sempre dizia que, já falava, que o Espírito Santo é a alma da igreja, E este Espírito Santo, nesses 2000 anos de caminhada, ele vem renovando, de tempo em tempo, ele vem renovando a igreja. Então, renovação, vai fazer 50 anos a renovação, neste ano, próximo ano, vamos estar comemorando o jubileu, E foi esta renovação que o Espírito Santo, aconteceu na história da igreja em 1967, por aí, no ano de 1967, na Universidade do Kent, nos Estados Unidos. Sim, então é E carismática, agora você quer saber assim, por que carismática? Porque é carismática? Carismática significa carisma. Vem de carisma. Vem de carisma. E carisma significa dom, graça de Deus. Então é isso, renovação dos carismas, dos dons, dessa graça de Deus. Um novo tempo que o Espírito Santo preparou para a igreja através do movimento chamado Renovação Carismática Católica. Porque é dentro da igreja totalmente católica, mariano, um movimento mariano, que realmente vem renovar, vem suscitar um novo tempo para os fiéis e para a igreja. E qual que é o caráter da renovação carismática, uma vez que vocês têm muito forte a efusão do Espírito Santo, o dom da oração em línguas, vocês procuram desenvolver, tem então uma força pentecostal dentro da renovação carismática? Não é somente o dom de línguas, mas todos os dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Isso em toda a igreja. A nossa igreja ela é carismática, não é isso? É uma igreja que usa os dons, desde o início que usou os dons, os carismas. Então, os dons, eles são... que a renovação, ela evangeliza através do batismo no Espírito Santo, dessa efusão do Espírito Santo. E aí, automaticamente, os dons, eles surgem naturalmente naquele que se abre a este dom maravilhoso do Espírito Santo. Que renova, que surge. Todos são os dons citados lá, são os 9 dons. Não é só o dom de línguas. 7? 9 ou 7? São 9 dons. 9? Quais seriam esses dons? Quais que são esses dons? Eles são citados em 1 Coríntios. No 1 Coríntios, Paulo ele cita esses dons. É lá em 1 Coríntios que são eles. O dom de línguas, o dom de profecia, o dom de interpretação das línguas, de discernimento dos espíritos, o dom da fé, dom de ciência, o dom de sabedoria, o dom de cura, o dom de línguas, que está em 1 Coríntios 13, de 8 a 10, citado pelo apóstolo Paulo. Então, são todos esses dons que se manifestam na vida de qualquer cristão, não somente do carismático, mas de qualquer cristão que se abra a este dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom do amor de Deus que age no homem. E Deus quer que nós usemos esses dons. Este dom não é... Às vezes há um engano, Lúcia, que muitas vezes as pessoas acham que o dom é para si. Não é para si, é para o serviço da igreja. Para ser colocado em comum para a comunidade, para o serviço da igreja. E muitas pessoas confundem isso.
né, que acha que é para si, para se exaltar, para aparecer. Infelizmente, não é. Às vezes, no movimento da renovação acontece também, não vou negar. E, né, é por isso que a igreja ela é prudente. Quando se fala de dons, a nossa igreja católica ela é muito prudente, em função de casos que já ocorreram na história da igreja. Então, ela é prudente com relação ao uso dos dons. Mas eles são eficazes, eles estão reconhecidos pela igreja, né? Inclusive, o Papa João Paulo II, falando para os reunidos em Roma, as pessoas que estavam reunidas em Roma, de várias denominações, várias pastorais, ele disse: eu quero pedir para vocês, abram-se aos dons do Espírito Santo. Abram-se com docilidade. Eu quero gritar. O Papa João Paulo II falou isso. Em 1988, eu quero gritar para vocês, abram-se com docilidade aos dons do Espírito Santo. Olha que lindo. Muito bonito. E como você disse, a igreja é prudente. E é preciso também que a gente tenha prudência até em falar desses dons, para que não haja nenhuma confusão. Você falou, por exemplo, sobre o dom do discernimento dos espíritos. O que seria isso? Para as pessoas não começarem a fazer confusão e falar: a renovação carismática católica está mexendo com espíritos. Então explica para nós o que seria esse dom do discernimento dos espíritos. Nós diríamos que é o dom poderia ser o dom maior, que vai realmente colocar essa prudência, essa sabedoria em usar outros dons. Né, no momento certo, na hora certa, quando que se deve orar em línguas, quando que você deve fazer uma oração pelas pessoas, né? Então, ele vai te discernir, vai direcionar a sua vida para o uso desses outros dons. O dom do discernimento dos Espíritos. Então, das diversas manifestações do Espírito Santo na vida das pessoas. Exatamente. Seria isso. Isso seria das diferentes formas de manifestação do Espírito Santo de Deus. Isso. E também ainda, é bem complexo, né, a gente falar, mas também porque o discernimento dos Espíritos, ele vai nos dizer, porque existe o Espírito humano que age nas pessoas, né, isso é reconhecido pela Igreja, tá? O Espírito Santo humano que age, o Espírito Santo mesmo de Deus e o Espírito, podemos falar assim, do inimigo, que pode agir nas pessoas. Então, o discernimento dos espíritos é exatamente para você discernir qual o espírito que está agindo ali naquele momento. É o humano? É o Espírito Santo de Deus? Ou é o espírito do mal? O espírito do inimigo. Do inimigo, falamos assim. Então, o discernimento é basicamente, ou profundamente, é para isso, entendeu? Para dizer quem está agindo naquele momento. Quem que está orando? Tem pessoas que enganam, você sabe disso. Inclusive eu já ouvi assim, questões de pessoas que aproveitam do uso dos dons de forma inadequada. E enganam as pessoas. E o discernimento é para isso. E a igreja, ela tem esse discernimento. Por isso que nós católicos, nós da renovação, temos que andar sob a orientação desse discernimento da igreja. Que o próprio Espírito ele concede à igreja. Não é isso? Menina, eu sinceramente, foi muito bom, inclusive para mim. Né, esse seu esclarecimento a respeito do discernimento dos espíritos. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta, Ângela, porque nós queremos conversar um pouquinho mais sobre a renovação carismática e especificamente sobre o cenáculo que está acontecendo. Termina hoje e você ainda tem tempo de participar. Até daqui a pouco. Voltamos a conversar com Ângela de Fátima da Silva Cunha, coordenadora diocesana interina da Renovação Carismática Católica na Diocese de Governador Valadares. Ângela, vamos retomar as origens da Renovação Carismática. Você disse que surgiu num movimento universitário nos Estados Unidos. Mas como que chegou até o Brasil? Quando? Como e quando? A renovação ela é considerada, quando você estuda a história dela, um fenômeno. Porque em 2 anos, mais ou menos, após o surgimento, dentro de um campo universitário, rapidamente, em 2, 3 anos, espalhou para todas as universidades de vários países. E em 4 anos, mais ou menos, já se conseguia colocar 12 a 15 mil pessoas em estádios
Então foi uma explosão, um fenômeno. A renovação é chamada de um fenômeno, ela não tem fundador. Quem fundou a renovação foi o Espírito Santo, assim como aconteceu em Pentecostes. Que agiu naquele grupo. Que agiu, grupo. Assim, foi um fenômeno, foi acontecendo, né? Foi um grupo, como você falou, de estudantes que eram fervorosos, eram cursilistas dessa universidade que eu falei de Duquesne, na Pensilvânia, né, nos Estados Unidos, que leram Atos dos Apóstolos e ficaram impressionados. Mas por que hoje não acontece? Né? Não sei se você já leu, né, que o Atos dos Apóstolos é chamado o Evangelho do Espírito Santo. Então, esses são prodígios e milagres que acontecem com os apóstolos quando eles recebem essa efusão do Espírito Santo. E eles começaram a orar, a rezar, a pedir essa efusão. E foi acontecendo com eles, e eles foram compartilhando com os colegas de república, para outras universidades. E em pouco, assim, em 2 anos mais ou menos, já estava em vários países. E no Brasil chegou rapidamente, isso foi em 1967, né? No Brasil foi mais ou menos na década de 70, por aí, foi o padre Eduardo Dougert que trouxe para o Brasil. Na década de 70. Na década de 70, o movimento. Então, assim, foi uma explosão realmente no início. Né? Assim, quando a gente lê, por exemplo, a história da igreja primitiva, a gente vê, realmente, percebe como que a igreja houve dificuldades, desafios, mas que realmente o Espírito Santo ele conduziu a igreja, não é isso? Conduziu a igreja lá no início, na igreja primitiva. E conduz ainda hoje. Conduz ainda. Graças a alma Deus. Dessa igreja maravilhosa, né, da qual nós participamos. Mas, o surgimento da renovação foi assim também, foi um fenômeno. Um fenômeno. Dentro da ação evangelizadora, da prática orante da renovação carismática católica, Ângela, vocês falam muito no batismo no Espírito Santo. Mais uma vez, vamos esclarecer para os nossos telespectadores. Exato. O batismo no Espírito Santo seria um segundo batismo? Muito boa a sua pergunta, Lúcia, porque muitas pessoas fazem confusão, né? E a gente sabe de casos de pessoas que até estavam no grupo de oração pela primeira vez e no momento da efusão do Espírito Santo que a gente pede, né, na oração, vem de Espírito Santo, é a oração da igreja. Vem Espírito Santo, né? Vinde Espírito Santo, vinde a gente Isso, exatamente, é a oração da igreja. Aí tem pessoas que às vezes saem até conversar com o padre, mas peraí, eles estão me pedindo um novo batismo. E isso é muito claro para nós que fazemos parte da renovação, que esta efusão ou o batismo do Espírito Santo que nós falamos, que nós oramos, que nós pedimos, não é um segundo batismo, né? Nós sabemos que existe um único batismo. Isso está na Bíblia, a própria igreja orienta nesse sentido, né? Né? Que o batismo é um só. O que seria o batismo do Espírito Santo para a renovação, para nós que temos essa experiência? Seria uma experiência com Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. É realmente algo novo. Eu falo daquilo para você, Lúcia, daquilo que eu experimentei. Que eu tive a oportunidade de experimentar, de conhecer um Jesus, não um Jesus da Sexta-feira Santa morto, mas um Jesus ressuscitado, vivo, que está no meio de nós, que cuida de nós, que está lado a lado conosco. É isso que o Espírito Santo faz conosco. O batismo do Espírito Santo é isso, é despertar, é chacoalhar, é acordar, através daquela graça que nós já recebemos, desse selo indelével, que é o batismo sacramental, que já está em nós, não é isso? Despertar este Espírito Santo, que está em nós. E aí surge uma vida nova. Foi isso que surgiu na vida desse estudante em Duquesne. Uma alegria nova surgiu no coração deles, uma vontade de anunciar Jesus Salvador e Senhor da vida deles, entendeu? E é isso exatamente que acontece com essa efusão do Espírito Santo. Aconteceu comigo e acontece com todos aqueles que abrem o coração ao dom do Espírito Santo. Ele está aí para todos, né? Que coisa maravilhosa. Então, é aceitar. É abrir o coração. Esse batismo que você recebeu ainda criança. É isso, exatamente. Recebeu ainda criança. Isso. Aceitar esse batismo que foi feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Exatamente. Essa marca indelével que está em nós, conferida pela Santa Igreja, né? E acima de tudo, conferida por Deus. Por Deus, E a correria da vida,
A luta pela sobrevivência, nossa, de cada dia, cada vez fica pior, nós sabemos disso, não é? Com a violência no mundo, o que está acontecendo no mundo, né? A gente, às vezes, vai deixando o Espírito Santo num cantinho, ele vai ficando num cantinho. E quando nós falamos, vem Espírito Santo, nós estamos junto com a igreja clamando, vem, nós precisamos, é urgente que ele venha sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas e que renove a face da terra. É esta a oração da igreja. E que nós devemos fazer todos os dias. Todos os dias, todos os minutos, vem Espírito Santo. Não é o batismo sacramental, não, ele já foi conferido. Para sermos guiados, sermos né? Pela força. Nós como precisamos, pela luz desse Espírito. Precisamos dele, para nos dar o discernimento para a nossa vida, né? A rotina da vida, o que fazer, como decidir, né? Qual caminho a gente ir. São tantos caminhos que o mundo oferece hoje, Paulo. Aí o Espírito Santo ele vem e nos dá o discernimento. Ok, Ângela, rapidamente, em junho último aconteceu o 3º Retiro Mundial de Sacerdotes em Roma. E eu gostaria que você colocasse rapidamente a recomendação do Papa Francisco nesse retiro. Isso. Eu gostaria, né, nesse 3º retiro, que tinha mais de 1.000 sacerdotes, inclusive o nosso diretor espiritual da renovação, que é o padre Eduardo Vasconcelos, da cidade de Periquito, ele estava neste retiro, né? E o Papa lá, ele pediu algo assim foi muito forte, né? O próprio padre, ele partilhou conosco. E o Papa falou assim, o Papa Francisco, peço a todos e a cada um que, como parte desta corrente de graça da renovação carismática, que organizem seminários de vida no Espírito Santo em suas paróquias, seminários, escolas, a fim de compartilhar o batismo no Espírito. Está vendo? O próprio Papa falando, recomendando para que se realize no seminário, nas escolas, o batismo no Espírito Santo. E ele ocorre exatamente nesse momento de seminário de vida. E, seguindo essa orientação do Papa, vocês estão realizando hoje o 26º Cenáculo. E nós gostaríamos de terminar esse nosso programa, essa nossa conversa, para que você fazendo um convite a todos que estão nos assistindo, que ainda dá tempo de participar. Lógico, né? Para você que está aí, né, ligado no programa, né, a igreja. Nossa igreja, né? Então nós estendemos esse convite para você. Para participar agora, a partir das 13h30, nós vamos reiniciar, porque está no intervalo agora de almoço, né? Já ocorreram as pregações de manhã, da oração ao Santíssimo. E agora, a partir das 13h30, você é convidado para participar. De 13h30 até às 18 horas, ainda tem pregação, louvor, testemunho. Você é convidado para estar conosco. É o nosso convidado para estar lá na Sagrada Família, participando deste maravilhoso 26º Cenáculo, que foi preparado com muito carinho para você. E esperamos você lá. Pois é, gente, olha, muita gente boa, muita gente cheia do Espírito Santo participando, palestrando nesse 26º Cenáculo. E que o Espírito Santo esteja com vocês, como esteve até agora, e os acompanhe até o final desse evento, que vem trazer para nós tantas bênçãos, toda sorte de bênçãos, que só o Senhor nosso Deus e a graça do Espírito Santo podem nos conceder. Muito obrigada, Ângela. Obrigada a você, pela programa, sua presença. Nossa igreja. Obrigada por essa oportunidade. Estamos aqui sempre. De falar dessa experiência que a gente vive, né? Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua presença e por esse fervor que você tem em falar. Dá vontade de deixar você falar o resto do domingo, mas não pode. Nós temos um tempo, né? Limitado. Isso, é. Muito obrigada, viu, minha irmã? Obrigada, que Deus te irmã. abençoe e abençoe a vida de todos aqueles que estão trabalhando em prol do crescimento da nossa igreja. Amém. Na nossa mensagem de hoje, vamos falar sobre a festa da Natividade de Nossa Senhora, ou Natividade de Maria. A Natividade de Maria é uma festa litúrgica das igrejas católica e anglicana, celebrada no dia 8 de setembro, 9 meses após a festa de sua Imaculada Conceição, que foi celebrada em 8 de dezembro. Também é celebrada pelos cristãos sírios em 8 de setembro e pelos cristãos coptas em 9 de maio. O padre Antônio Vieira
no sermão do nascimento da Mãe de Deus, assim fala sobre essa celebração. Quereis saber quão feliz, quão alto e quão digno de ser festejado o nascimento de Maria? Vede o para que nasceu. Nasceu para que dela nascesse Deus. Perguntai aos enfermos, para que nasce essa celestial menina? Dirão que nasce para a Senhora da Saúde. Perguntai aos pobres, dirão que nasce para a Senhora dos Remédios. Perguntai aos desamparados, dirão que nasce para a Senhora do Amparo. Perguntai aos desconsolados, dirão que nasce para a Senhora da Consolação. Perguntai aos tristes, dirão que nasce para a Senhora dos Prazeres. Perguntai aos desesperados, dirão que nasce para a Senhora da Esperança. Os cegos dirão que nasce para a Senhora da Luz. Os discordes para a Senhora da Paz. Os desencaminhados para a Senhora da Guia. Os cativos para a Senhora do Livramento. Os cercados para a Senhora da Vitória. Dirão os pleiteantes que nasce para a Senhora do Bom Despacho. Os navegantes para a Senhora da Boa Viagem. Os temerosos da sua fortuna para a Senhora do Bom Sucesso. Os desconfiados da vida para a Senhora da Boa Morte. Os pecadores todos para a Senhora da Graça. E todos os seus devotos para a Senhora da Glória. E se todas essas vozes se unirem em uma só voz, dirão que nasce para ser Maria e Mãe de Jesus. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.